Bem-vindo de volta ao curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Eu sou Aldo Doria Matos e estou conduzindo você por todos os passos da jornada do orçamentista no seu afã de fazer o orçamento de uma obra. São muitos passos, nós estamos indo paulatinamente abordando cada um deles. Agora chegou a hora de nós tratarmos do custo da mão de obra. Só para contextualizar, nós ainda estamos naquela fase de montar as composições de custo unitário. O que é isso? É determinar quanto custa uma unidade de cada um das dezenas de serviços que sua obra contém. Por isso, nós já vimos que uma composição de custo tem lá o índice para cada um dos recursos que executam aquele serviço. E nós vimos também que podemos buscar composições de fontes de dados referenciais. Essas foram as aulas que nós acabamos de ver. Mas, qualquer que tenha sido a fonte de composição, seja ela de um banco referencial, seja ela retirada da sua própria construtora, seja ela montada por você, como nós fizemos no exemplo da alvenaria, existe uma coluna da composição que precisa ser preenchida, é a coluna do custo unitário. No tocante à mão de obra, como é que nós atribuímos um valor monetário à hora do pedreiro, ou à hora do encanador, ou à hora do ajudante? É difícil, não é tão simples. Nós precisamos de alguns conceitos. Por isso que na aula de hoje nós vamos explorar aquilo que se chama de encargos sociais. O objetivo dessa aula é que você entenda o que são os encargos sociais e como esse percentualzão aí é aplicado sobre a hora base do homem para se chegar ao custo horário de cada uma das categorias laborais da obra. Vamos lá? Muito bem. Em primeiro lugar, é preciso você ter uma noção básica de que salário base da categoria não se confunde com o custo que o orçamentista irá colocar na sua composição. Por quê? Porque o custo para o empregador, aqui no caso a construtora, é maior do que o salário que o pedreiro recebe. Então, o que é necessário colocar na composição de custos é o custo daquele determinado operário para o empregador. É isso que deverá ser informado lá no bojo da composição de custo unitário. Por isso, não basta simplesmente eu saber qual é o salário base da categoria, porque em cima dela eu vou precisar jogar um percentual, que é grande, é bem grande, chamado encargos sociais, que nós vamos ver a partir de agora no que consiste e quantos por cento ele representa. Agora, onde é que eu vou buscar as informações para o salário base e para os encargos sociais? Bom, nós temos duas fontes maiores. A primeira delas é uma lei federal chamada Consolidação das Leis do Trabalho. É quem define as vigas mestras da legislação trabalhista. Porém, mais especificamente para a construção civil, é necessário nós consultarmos a Convenção Coletiva do Trabalho. Esse é um documento que é feito através de um consenso do Sindicato das Construtoras, o Sinduscon, com os sindicatos dos trabalhadores nas diversas regiões do Brasil. E aí é esse documento, a Convenção Coletiva do Trabalho, que estipula qual é a hora base de cada uma das categorias de operário. E também essa Convenção Coletiva do Trabalho é que estipula regras quanto a benefícios do tipo cesta básica, do tipo plano de saúde, do tipo auxílio moradia, coisas do gênero, certo? Por isso é muito importante você que vai orçar uma obra obter a Convenção Coletiva do Trabalho antes de sair orçando os serviços. Bom, agora, esses encargos sociais, como são muitos na legislação brasileira, por uma questão didática,
eu vou agrupá-los em 4 categorias. A primeira delas, chamada Grupo A, são aqueles encargos tipicamente sociais. Eles se assemelham a impostos, porque eles são tarifas, alíquotas fixas, que incidem sobre a folha de pagamento. Então, quando eu faço a folha de pagamento com a hora base da categoria, em cima dessa folha eu preciso incidir, eu preciso pagar, eu que sou o construtor, preciso pagar todos esses tributos que estão listados aí. O INSS é a Previdência Social, o FGTS é o Fundo de Garantia, aí nós temos um salário educação, que isso é para custear as escolas públicas do Brasil, nós temos aí o Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, nós temos também aí um seguro obrigatório, que é pago, isso aí é para custear o SUS, e o SECONSE, que é um outro serviço social da construção civil, que só deverá ser computado pelo orçamentista se o local da obra tiver esse serviço, certo? Somando essas alíquotas todas, eu tenho que só esse grupo A já representa 37% além da hora base do homem. Então veja que só com esse primeiro grupo, se o salário do homem era R$ 5,00, eu agora já tenho R$ 5,00 por hora, mais 37, mas não acabou. Agora entra a parte mais pesada, certo? Que é o grupo B. O grupo B trata dos encargos trabalhistas. Todos esses itens que eu estou mostrando aí, que você está lendo, são benefícios concedidos ao trabalhador sem a contraprestação do trabalho. Isso quer dizer o quê? Que são horas pagas ao trabalhador, independentemente dele ter trabalhado. Ou seja, ele está recebendo sem trabalhar. O primeiro item aí é as férias. Você há de entender o que é isso. Quando o operário está de férias, depois que ele trabalhou um ano, ele faz jus a um salário. Então, esse salário do mês em que ele está de férias, recebendo sem trabalhar, eu preciso diluir sobre os meses que ele trabalhou. Lembrando que as férias ainda tem um abono de 1/3. E aí nós temos o repouso semanal remunerado, que é o domingo. Você diz assim, mas minha obra não trabalha aos domingos. Não importa. O seu funcionário, seu operário, vai receber a jornada inteirinha do domingo. Isso se chama repouso semanal remunerado. Então, numa semana em que ele trabalha 44 horas, eu tenho que pagar ainda a jornada do domingo, além daquelas 44. Então, estão entendendo como isso vai onerando aos poucos o custo do operário? Aí nós temos ainda aí feriados, nós temos aí a questão das licenças, seja por enfermidade, seja por acidente do trabalho, elas funcionam de forma parelha. Os 15 primeiros dias em que o funcionário fica afastado da obra, seja por doença, seja por acidente do trabalho, ele recebe da construtora. A partir do 16º ele recebe do governo. Mas então a construtora precisa provisionar aqui um recurso para pagar esse período de baixa. Veja que, para dimensionar isso, eu preciso de dados históricos. Qual é a recorrência de acidentes do trabalho e de enfermidades na minha empresa? Veja que duas empresas não vão chegar no mesmo percentual nesses itens aí, certo? Eu usei pesquisa feita por mim, junto com um grupo de trabalho aqui na Bahia, e o total aqui, quando nós totalizamos desse grupo B, chega a 50%. Então veja que eu tinha 37%, 50% no grupo B, lembrando que eu não falei das faltas justificadas, são aquelas faltas para alistamento militar, doação de sangue, funeral de parente, ou depois de ter trabalhado nas eleições, aquele dia de folga. E o 13º salário é aquele salário adicional que normalmente é pago metade em novembro, metade em dezembro, mas a que o funcionário tem direito e que precisa ser também incluído sobre o salário base. Estão entendendo? Vamos seguir em frente aí. O grupo C, a gente tem aqui os encargos que têm uma natureza indenizatória.
Isso quer dizer o quê? Tem a ver com o ato da demissão. O primeiro, que é o maior desses itens, todos aí da tabela, é o aviso prévio, que representa um salário adicional pago a um funcionário quando ele é demitido. Então, se eu demito um pintor que trabalhou comigo até esse mês agora de agosto, eu dou mais um salário a ele, porque em tese é um salário em que ele é para manter ele enquanto ele está procurando um novo emprego. Então, esse aviso prévio, que é um salário, pense comigo, se a construtora tem uma rotatividade muito alta, esse item vai pesar bastante. Por quê? Vamos comparar. Vamos pensar em dois pintores, um que trabalhou numa construtora 3 meses e um que trabalhou 100 meses numa construtora. O primeiro, quando eu mandar embora, o aviso prévio, que é um mês adicional, vai representar um ônus para a construtora de quase de 33% em cima dos 3 meses que ele trabalhou. Agora, se ele tiver trabalhado 100 meses, esse aviso prévio não é tão impactante, porque é só 1% a mais. Por isso que as empresas precisam ter uma inteligência de como manter o seu efetivo, como manter as suas equipes. É justamente para afastar essa sangria aí ditada pelo aviso prévio. Bom, voltando ali, a gente tem, deixa eu só voltar aqui, a gente tem ali também a indenização dos 40%, isso é uma multa que o funcionário recebe, equivalente a 40% do FGTS que foi pago lá no primeiro grupo, tá? E se a demissão foi no mês anterior à convenção, ao dissídio, né, que é a negociação trabalhista, eu ainda tenho que pagar um mês a ele. Então veja que eu tinha 37% no grupo A, 50% no B, 20% no C, e o grupo D funciona como um encontro de contas, uma incidência cruzada. Como o que o funcionário recebe nos grupos B e C precisam ter a incidência do grupo A, eu estou fazendo esse encontro de contas e dá um total de mais 23. Somando tudo, você aí que é bom de conta, chegará nesse resultado, 132%. Então veja que se o homem ganha 5, o salário base dele lá na convenção é 5, não é 5 que o orçamentista irá usar na composição de custo, mas sim 5 mais 132%. Vai ser 11,30, né? Se a gente arredondar aí para 130%, vai ser 5 mais 130% de 5, você vai ver que vai dar lá R$ 11,30. Então veja como os encargos na legislação brasileira representam uma parcela considerável do custo da mão de obra e, por extensão, do custo da obra como um todo. Algumas perguntas aqui para espicaçar sua curiosidade. Primeiro lugar, duas construtoras que vão orçar uma obra no mesmo lugar, na mesma cidade. Vamos supor que tem lá uma licitação de uma escola e várias construtoras vão participar da licitação. Cada uma está trabalhando lá com a sua tabela de encargos sociais. O grupo A vai dar igual? Vai, porque como nós vimos, são alíquotas da legislação tributária. Não tem como correr. Seja uma construtora pequena, seja uma construtora gigantesca, seja uma construtora da Bahia, seja uma construtora do Rio Grande do Sul, é o mesmo valor percentual para todo mundo. Agora, no B e no C, como a gente tem aquela parte trabalhista que se baseia em estatísticas, em histórico, aí a gente pode ter construtoras atingindo patamares diferentes. Lembrando que se você tem pouco acidente, você tem pouca falta, você tem pouca rotatividade, que baixa o aviso prévio, você fica mais competitivo, porque o custo da sua mão de obra vai ser menor, certo? Muito bem, uma outra pergunta aqui para vocês. Eu vou consultar aquelas fontes referenciais das quais nós já falamos. O SINAP, ele tem uma tabela lá, parecida com essa minha, dos encargos sociais. Chega no mesmo valor meu, 132%? Não. O TCPO chega no meu valor, 132%? Também não. Chega perto, mas não bate exato. E se eu pegar o do Sicro,
também não dá igual, dá ali mais ou menos parecido. Por que essa discrepância? Está no grupo A? Não, está no grupo B e C. Como esses sistemas foram feitos através de uma amostragem de um conjunto de obras, como as obras não são iguais entre si, como as construtoras não são iguais entre si, justamente nos grupos B e C detecta-se uma variabilidade. Daí essas tabelas levarem a encargos sociais um pouco discrepantes entre si. Não tem o certo nem o errado. O que tem é o seguinte: a sua empresa tem uma impressão digital, que cabe a você identificar qual é o percentual de encargos sociais. Como material complementar dessa aula, existe uma tabela aí, você pode fazer simulações aí para cada um desses itens e você chegará aí no seu próprio percentual. Se você tiver dúvida, utilize aí o do TCPO ou do SINAP, que você não vai ficar muito fora de propósito para fins de orçamento. E uma outra pergunta aí é em que itens a empresa deve trabalhar para manter o seu patamar de encargos sociais baixo. Justamente é no aviso prévio, sobretudo, que é uma sangria desatada. Se você utilizar de medidas para manter a sua equipe, seja com motivação, seja com política salarial, seja tendo obras e transferindo a equipe de uma obra para outra, o fato de você reter as equipes faz com que o seu aviso prévio não seja tão recorrente e você consiga ter um patamar mais baixo e assim ficar mais competitivo, tá? Então, só recapitulando aqui o que nós vimos nessa aula, supondo que a hora base seja R$ 5,00 e os encargos sociais, eu arredondei aqui, a minha tabela deu 132%, eu aqui estou com 130, só para facilitar a continha. Então, quanto seria a hora desse homem aí, para fins de composição de custo? R$ 5,00? Não, R$ 5,00 mais os 130%, ou, matematicamente, 5 vezes 2,30, que daria 11,50. Esse valor aí é o que iria para a composição de custo unitário. Entendeu, então, o que é o encargo social? Eu sou Aldo Doria Matos, esse é o curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos.